Começando mais um podcast de natação master da ABMN, Associação Brasileira de Natação Master. Eu sou Felipe Faraon, jornalista e nadador master, e hoje recebo o Thiago Vinhas, que também é nadador, mas hoje em dia está mais especializado como técnico. Olá, Thiago, como vai? Tudo bem? Boa tarde, Felipe. Prazer estar aqui com você. Eu quero muito conversar várias coisas que já me falaste de antemão, mas antes vamos fazer uma apresentação rápida de quem tu és, né? Começaste nadando e aí depois ganhou o campeonato paulista, representou o estado no interfederativo, continua até uns 20 e poucos anos. Rapidamente, como é que foi esse começo de carreira só na natação? Cara, como atleta, eu comecei com 2 anos. Eu comecei lá pequenininho, né? Não dá para chamar de atleta, né? Mas eu comecei fazendo aula de natação com 2 anos. Competi com 8 ali naqueles festivais, né? Aí com 11, 12, a gente começou um treinamento. A equipe começou a treinar numa academia aqui em Campinas que participava de competições também. E aí a gente chegou a ter equipe federada. Até os 17, eu treinei aqui, chama Natação Taquaral, uma academia de Campinas. E aí, em 2004, eu mudei para São Paulo fazer faculdade. E aí, eu comecei a nadar na Hebraica, lá com o Murilo. Fui até 2006, meio para o final de 2006. Aí, a partir daí, o último ano, já começou aquela história de jogos regionais. Aí, foi basicamente treino para jogos regionais, competições master. Até ano retrasado, foi a última vez que eu competi um pouquinho mais sério. E aí, os últimos 2 anos, com chegada de criança, minha carreira de atleta deu um tempinho aí. Ah, rapaz, isso eu acho que acontece com todo mundo. Na verdade, é uma história muito comum, né? De quem está nadando master ou está nessa fase pós 30 anos, né? Dá um intervalo, porém, costuma voltar. Tu pensas em voltar como nadador com tudo, ou tu vai pensar assim, não, agora eu vou ser mais técnico, vou nadar de vez em quando. Como é que tá a tua cabeça? Eu ainda tenho uns recordes meus que eu quero bater aí. Tem uns objetivos de vida que eu gostaria de fazer, que eu vim tentando nos últimos tempos. Até acho que dá. Teria Quais que aliar são? ali, mas... Eu tenho o objetivo de nadar 50 costas para cada de 26. Meu melhor é 27. É 30 mais? Hoje eu sou entrando para o 35 agora. Nesse ano de 2020? Sim. Estamos concorrendo então, hein? Não, 2021 entrando para o 30 ali. Ah, não, é só ano que vem? Não, 2021. Não, a gente está em 2021. Eu estou errando até o ano que a gente estava. Mas com esse ano maluco também, né? 2020 não acabou ainda. Tá, 2021, a partir de agora você é 35 mais, né? Exato. E aí, nessa categoria, você está visando o recorde de 50 costa. Cara, eu queria, na verdade, assim, natação esse ano ainda não, por questão de tempo, eu não vou conseguir treinar tanto. Sim. Então, esse ano eu queria brincar um pouquinho de corrida. Eu já fiz umas provinhas de triatlo uns anos atrás, tudo. Então, para agora, meu objetivo é de corrida. Eu queria correr os 10 para baixo de 40. Meio abusado aí, mas vamos tentar. E aí, eventualmente, para o ano que vem ou para o outro, eu queria nadar um 200 livre para baixo de 2,0. Esse é mais difícil. É um sonho de vida ali, mas esse eu confesso que eu acho um pouquinho mais viagem. Mas eu tenho 2,3 ali, mas nunca treinei muito crawl. Sempre nadei medley, crawl sempre foi o meu pior estilo. E de 50 costas, eu tenho 27,19, se eu não me engano. Queria nadar para 26. E 100 costas para entrar para cá de 57, que eu tenho 58,3. Certo, olha só. Faz tempo. Eu não sei se isso pode te estimular um pouco, mas o Felipe Maia nadou em Guangzhou, fez 1,59, ele é da nossa categoria 35 mais, e ele ganhou o Mundial com esse tempo, de 1,59 no 35 mais. Mas ele fez na longa, eu quero fazer na curta, eu já estou feliz demais. Esses tempos todos são na curta. Curta. Opa. Tá. Eu fui nadador mediano ali, nunca foi muito bom, fui ok, mas para mim seria espetacular. Eu tenho meu melhor de 200 costas, era 2,8, feito na época depois de Master já, né? De crawl nadei 2,3, então acho que tem um tantinho para melhorar aí, então acho que dá. Mas também se não der, esse aí eu sei que eu estou mais tranquilo. Os de costas eu gostaria de baixar. Como nadador, qual foi aquele momento mais memorável para ti? Cara, acho que quando eu ganhei Paulista. Qual foi a prova? Medley? 200 medley, isso. Minhas melhores provas sempre foram 200 e 400 medley. Mas essa prova foi longa ou curta, a piscina? Essa foi curta, foi no brasileiro, no Paulista de Ribeirão, em 2005. E foi muito legal, porque assim, crawl sempre foi meu pior estilo. Então, eu sempre perdi prova em crawl. Perdi medalha de quimolo, perdi medalha de
Copa Saldanha, medalha de Paulista, final de Brasileiro, perdi muitas oportunidades do crawl. Mas essa prova eu ganhei no crawl. Peraí, tu tá falando legal. Assim, no medley, quando chega na hora do crawl, alguém te pega, então? Exatamente. Para ter uma ideia, assim, meu sonho era uma final de Brasileiro. Então eu lembro no Juvenil 2 que eu treinei, foi a época que eu dobrei treinei muito bem, estava muito bem. Eu estava com o terceiro tempo, até o peito, pegando a classificatória ali, eu estava com o terceiro tempo, atrás de um tal de Thiago Pereira. Mas com série fraca também fica fácil. Isso, e um tal de Fernando Silva. Eu estava os dois na minha frente. Aí chegou no crawl, eu fechei para um 9, a galera fechando um 4, um 5, ali eu perdi vaga, peguei primeiro reserva por 20 centésimos. Então eu tive algumas decepções no crawl dentro da prova de medley, mas essa foi marcante porque eu ganhei a prova no crawl. Assim, eu virei em terceiro no peito e passei 2 caras nos últimos 5 metros. Então eu ganhei por 15 centésimos. Deu 2,905, foi meu melhor tempo de medley, né? E aí me deu vaga para o Interfederativo, assim, foi minha única seleção estadual. Certo, agora que já passou muito tempo e tu tem uma visão muito melhor, provavelmente como técnico pela experiência, como é que tu explicas então por que te deu esse nitro no finalzinho dessa prova? Cara, acho que estratégia de prova. Tava bem treinado também, né? Foi uma época que eu treinei muito bem, mas estratégia de prova, assim. Acho que pensando numa prova de medley, que eu acho que tem o mito de aproveita para ganhar a prova no seu melhor estilo. Putz, assim, na minha visão como técnico, é a pior besteira que você pode fazer. Aproveita para garantir o seu descanso no seu melhor estilo e para realmente arrebentar e buscar tirar o atraso do seu pior estilo. Né? Então, foi o que eu fiz. Eu cheguei bem, peito crawl, eu cheguei bem e eu consegui acelerar. Porque assim, como o crawl não era bom, nunca foi bom, se eu chegasse cansado para o crawl, dava ruim. Sim. Que foi o que aconteceu muitas vezes. Então, eu precisava chegar bem. Que, por exemplo, no 400 metros, quando eu fiz meu melhor tempo, não estava legal no borboleta. Então, eu aproveitei o cos para dar uma descansada e cheguei peito crawl forte. Então, eu tive uma passagem de peito crawl muito boa. Então, assim, foi estratégia mesmo. Assim, e eu, infelizmente, eu percebi isso depois de velho, que eu nunca fui muito bom competidor. Assim, eu sempre treinei muito bem, sempre fui muito bom atleta, mas eu aprendi a competir depois de Master. Assim. Tanto por isso que eu baixei meus tempos. É uma coisa que eu sinto depois que você percebe, mas assim, já passou, hoje pelo menos eu aprendi, e é uma coisa que eu trabalho muito com os meus atletas, né? Essa questão de como competir, né? Aprender a competir. Cara, esse é um assunto que eu acho extremamente importante. O pessoal que vai nos escutar é a maior parte do nadador que está nos circuitos com a gente, de brasileiro master, estadual master, e muita gente com certeza tem essa dificuldade. Eu já tive as minhas dificuldades também. Então, eu queria entender o que especificamente... Eu já vi, rapaz, relato, inclusive, de nadador profissional com dificuldade na hora de competir. Vai ter uma ideia, o Brett Hawke, que era treinador do Fred Busquet e do Cielo, ele disse que... Ele falou isso num podcast com o Fred Busquet, que falou, entre os dois, entre o Cielo e o Fred, ele achava o Fred melhor nadador, mas o Cielo melhor competidor. Ou seja, na hora das competições, o Cielo arrebentava, tinha uma mentalidade perfeita, coisa Sim. que o Fred não conseguia explorar 100%. Então, eu acho que só esse assunto já é uma infinidade do que a gente pode explorar e até exercitar para ir melhorando, né? Tu consegue Sem identificar dúvida. O que tu tinhas? Era nervosismo? Era dificuldade de organizar os pensamentos? O porquê que tu não conseguias fazer o melhor nessas provas, nessa época de juventude, adolescência? Cara, eu não sei falar exatamente, mas acho que talvez um pouco o estímulo de competitividade, às vezes, não sei se faltava. Eu não treinava em equipe grande, e até os 17 principalmente, né? E eu treinava no período da manhã. A grande parte da equipe treinava à tarde. Então, o meu treino ali era com 3, 4, 5, 6 pessoas. Então, já não tinha tanta competição dentro do treino. E às vezes um pouco de nervosismo, assim, isso ficava muito claro, porque pós-temporada, acabou o Paulista, acabou o Brasileiro, vamos fazer as brincadeiras de treino, né? Acho que todo mundo fazia isso. Vamos fazer tomada de tempo, quer alguma prova diferente, uma coisa... Pô, vira e mexe dava tempo igual ou às vezes até melhor do que tinha feito no Paulista. Então era meio frustrante, assim. Sempre fiz tempos muito bons em treino, tudo. Tive alguns momentos de saber competir, por exemplo, essa prova aí, né, do medley que eu ganhei. Mas eu acho que é um pouco de falta de maturidade, falta de competitividade e às vezes erro de estratégia de prova. Não saberia identificar exatamente. Mas hoje eu me coloco como... entra mais pilhado, entra mais pronto para a prova, sabe? Sabendo
o que os adversários fazem, o que eu preciso fazer, como que eu vou lidar em cada parte. Dentro do meu condicionamento físico, não vou falar atual, porque atual é sacanagem, mas de master, com treino de 3.000, 4.000, 3 vezes por semana, 3, 4 vezes por semana, eu abaixei praticamente todos os meus tempos. Lógico, eu fiquei um pouco mais forte, eu sempre fui muito magro, né? Então eu fiquei um pouco mais forte, tudo. Mas aprendi, por exemplo, num 200 costas, que eu nadava muito, eu não posso sair queimando minha perna no primeiro 100. Então, o primeiro 100, a perna serve para ondular, ponto. E aí, uma perninha de sustentação. Verei, saio ondulando, trabalho uma ondulação legal e começo a entrar com perna. Nisso, alivia peso de braço, eu consigo aumentar a frequência para ter um final forte. Então, eu tenho um final de prova muito forte nas provas de costas. Sempre foi assim. Então, a gente consegue entender melhor cada. Isso, como eu falei, isso é muito legal, porque hoje eu consigo passar muito bem isso. Porque dentro de cada prova, em que você vai focar para... como que eu nado um medley? O peito, o costas. Não, mas eu bato perna. Não, esquece a perna no costas, dentro do medley. Deixa ela quieta, porque você vai precisar de perna no peito e crawl. Trabalha mais com uma frequência de braçada, na ida mais força, na volta ganha um pouquinho de giro. Então, assim, esse tipo de coisa eu fui conseguindo identificar mais depois. Então, numa dessa, melhorou minha estratégia de prova, rende, consequentemente, meus tempos, né? Certo. Uma impressão que eu tenho é que muita gente tem dificuldade de competir. O grande problema é que o treino é muito formato de treino e pouco simulação da competição. Nada pouco no ritmo da prova. Por exemplo, todas essas coisas que tu falou, de repente tu podes passar para o teu atleta, mas se ele tiver que mentalizar tudo isso só na hora da competição, é excesso de informação, o cara vai ficar doido, vai errar tudo. Exato. Agora, se ele estiver repetindo isso todo dia, no ritmo da prova que ele nada, vai automatizar de um jeito que sai naturalmente. Será que esse não é um dos erros que, inclusive, a Verônica falou no primeiro podcast? Nadar pouco, treinar pouco no ritmo da prova pode ser um problema? Sem dúvida, sem dúvida. Porque assim, realmente a gente ensina o corpo a nadar, a fazer atividade no ritmo que a gente quer. Então, por exemplo, eu quero nadar 4.0 de 400. Eu vou ensinar meu corpo a nadar a cada 50 para 30. Se eu precisar, a princípio, descansar 30 segundos para isso, ok. Depois eu descanso 20, descanso 15, 10, 5. Mas eu preciso ensinar o corpo a trabalhar naquela velocidade. Eu primeiro preciso de pé de pato. Tá bom, não é o ideal, mas é um começo. Depois eu vou tirar e vou trabalhando aquilo. Então, eu ensino o meu corpo. No ritmo tal, para nadar para 30 a cada 50, são X braçadas com X ondulações, e aí essa é a minha prova. Então, assim, e sem dúvida, isso vai. Uma coisa assim, que o nadar menos, não necessariamente, eu acho, assim, não necessariamente é melhor. Eu acho que a gente precisa ter um volume, né? Isso, como a gente já vem conversando, dá muita discussão. Mas eu gosto dessa discussão e não vou fugir dela. Eu acho que é meio utopia você achar que vai nadar uma prova mais longa treinando um pouquinho. Eu acho que é importante, o que tem que ter é realmente esse trabalho de ritmo. Tanto que hoje em dia você conversa com muitos treinadores, conversei com o Ari, trabalho em ritmo de tanto. Agora vai faltar o nome de outros técnicos também que eu conversei. Eu não divido minha série não é mais A1, A2, A3. Minha série é ritmo de 1.500, minha série é ritmo, são 15 de 100 ritmo do 1.500. Ou são 15 de 100 ritmo do 400. Então, a intensidade da série é dada pelo ritmo das provas, não pelo A1, A2, A3. É lógico, isso, acho que é muito difícil trabalhar isso com a molecada mais nova, né? Que o tempo muda muito, eles não têm tanta essa consciência. Mas dentro de um treino é importante ter isso, você tem que trabalhar isso realmente. Olha, pessoal, vamos fazer 8 de 50, eu quero 2A1, 2A2, 2A3, 2 máximo. O que é o A1? Olha, o A1 é aquele começo de prova de 1.500 e tal. O A3 é o ritmo forte que você vai fazer, sei lá, no segundo 50 de uma prova de 200. Então, sempre fazer essa associação do ritmo que você está treinando com as provas, né, com as determinadas provas. Que aí, realmente, é isso que você falou. Ele vai sempre jogando, linkando o que é cada intensidade, quando que você vai trabalhar cada um, né? Certo. E nessa transição que tu falaste aí, de repente de deixar de nadar como federado, acho que com 20 anos de idade, né? E aí começar, tá estudando, vai se formando como técnico e continua nadando no Master. Tu já citaste de ter ficado um pouco mais forte, já que era um pouco magro, eu também era bem assim também. E citaste também alguma coisa de encaixar melhor a consciência na prova, de nadar melhor a prova. Mas em termos de treino que tu fazias antes, digamos assim,
20 anos para trás, de 20 anos para frente, que depois tu ainda melhoraste vários tempos, o treino também teve alguma mudança que tu achas que foi positiva para melhorar os teus tempos? Ou não foi, de repente, a principal parte? Como é que foi? Cara, eu acho que técnica, acho que a consciência no treino. Assim, como eu treinei em Campinas e treinei depois com o Murilo. O Murilo gosta muito de trabalhar A3, tem bastante volume, treino. Sim, eu acho que dava resultado. Para mim deu resultado até certo ponto. Depois eu fiquei um pouco limitado. Tinha atletas lá que estavam com o mesmo treino, estavam voando. Então, assim, é muito difícil você falar, tal treino é bom, né? Cada um responde de um jeito. Mas uma coisa que, no meu caso, sem dúvida, melhorou foi a consciência dentro do treino. Então, como eu vou fazer cada virada, cada ondulação. Hoje, se eu terminar um treino, você me perguntar, eu sei quantas braçadas eu tenho praticamente em cada 25 do treino. Quantas ondulações em cada 25. Isso melhorou. Assim, isso, sem dúvida, isso fez uma diferença muito grande. Mas o treino mudou? Teve alguma mudança? O treino teve alguma mudança substancial em relação a antes de 20 e depois de 20 ou não? Eu trabalhei, até por trabalhar menos volume, eu jogava mais ritmo de prova. Acho que o principal ponto é realmente esse que a gente já falou, né? Eu trabalhei mais pensando em ritmo de prova do que simplesmente ficar rodando. Mas eu não sei, então acho que eu associaria mais a consciência além do ritmo de prova, a como cada parte é feita, como cada parte do treino é nadada, para que serve cada série de perna, cada série de braço, como que eu vou fazer uma série de medley, que tipo de pernada eu vou usar, quanto que eu vou deslizar, ou até uma coisa que eu postei agora essa semana, peito, como que eu vou acelerar na de peito? Eu não vou mudar minha técnica, eu não vou mudar meu padrão de nada, padrão é o mesmo. O que eu vou mudar é tempo de apoio, eu vou ficar menos tempo ou mais tempo lá na frente, força aplicada, eu vou fazer velocidade, eu vou esticar o braço, ou eu vou fazer mais ritmo, eu vou fazer mais apoio, vou usar a perna, não vou usar a perna. Eu acho que isso foi o que mais fez diferença, como eu vou nadar cada parte. E aí, por exemplo, como eu treinava muito sozinho, às vezes eu treinava com um amigo meu, mas eu treinava muito sozinho. Eu fui nadar uns jogos regionais lá por Indaiatuba, eu nadei muitos anos, de 2010 a 2017, eu acho que nadei regionais por Indaiatuba. E aí o gringo, o Christian Soldano, falou, fui nadar um 200 costas, ele falou, nada bonito, mas muito mole, sabe? Entrando mole para virada, saindo mole da virada, porque eu estava acostumado a treinar sozinho. Então, faltava essa pegada. Daí eu fui de julho a novembro, outubro, por aí, todas as viradas, enquanto eu estava nadando, todas as viradas eram fortes. Atacava a parede, saía com ondulação forte, 2 braçadas fortes, todas. Cara, foi uma diferença absurda, assim. Foi uns 3, 4 segundos que eu baixei, e foi o primeiro comentário que ele fez. Falou, muito melhor as viradas. Então, assim, até porque eu trabalhava numa academia, treinava às vezes com o pessoal de lá, com os alunos, tinha um pessoal que nadava super bem, mas virada eu não quero forte. Então, normalmente eu ganhava distância na virada. Então, mesmo fazendo uma virada mais ou menos, já era o suficiente. Então, eu acabava me acomodando aí. Então, faltava esse estímulo para eu fazer virada forte. Certo. Rapaz, eu queria tocar nesse assunto que eu acho muito interessante. Tem alguns poucos, raramente nadadores. O exemplo que mais me vem à cabeça é Jason Lizard, que é o cara clássico do revezamento de 2008, né, que buscou os franceses e conseguiu aquela medalha de ouro por 8 centésimos, eu acho, né, para o Phelps, a Olimpíada de Pequim. Medalha de presente aquela. Naquela época, desde 2006, ele já estava treinando ele mesmo, no nível profissional, o que é uma coisa bizarra. Quando ele falou que agora eu vou me treinar, todo mundo falou assim, agora ele vai parar de nadar, o tempo dele vai piorar, todo mundo disse que ia ser uma desgraça e ele conseguiu manter o nível e tal. E, de certa forma, é o que tu fazes também. Normalmente, um nadador master que é técnico, ele normalmente treina, né? Eu queria que tu falasse rapidamente, até essa dificuldade que tu acabou de citar é interessante também, né? É sempre bom, mesmo que tu sejas o melhor técnico do mundo, alguém te olhando de fora vai acrescentar alguma coisa. Até que Sem dúvida é possível fazer um treino espetacular tu mesmo se treinando? Cara, assim, é que na verdade eu acabava fazendo, era o meu treino, mas não era o treino que eu montava para mim. Eu montava o treino para minha equipe master. Sim. Então, numa dessa, tudo bem, era o meu treino, mas era o treino que eu montava para eles. Então, eu estava fazendo o treino da minha equipe. Fazia algumas mudanças, às vezes aumentava o volume de um lado, diminuía de outro. Mas eu, na hora de fazer, provavelmente eu não ia montar o mesmo treino se eu fosse montar para mim. Deixa eu pensar na minha periodização, no meu planejamento, agora o meu treino. Não sei se eu ia fazer igual. Então, eu pensava, eu montava, eu planejava o treino para a minha equipe.
A gente tinha uma equipe master legal na academia lá, e aí eu montava para eles. Então eu pegava lá o treino de 3,5, 3, e fazia como eles estivessem fazendo. Às vezes era legal que eu até mesmo testava, até uma brincadeira, uma vez eu fiz uma série, era uma série forte, a ideia era fazer 3 de X de 25, série que você ia gostar de fazer. X de 25, máximo todos, até subir 1,5 segundos do melhor tempo. Na verdade, eu faço isso todo dia. Então, assim, é um treino legal. Mas o que aconteceu? Como eu tinha uma resistência legal, uma parte aeróbica legal, e uma parte anaeróbica não era boa, nunca tive muita condição de produzir força muito rápido, nunca tive uma boa potência, eu quis fazer comigo essa série. Eu esperava meus atletas entre 8 e 10 tiros de 25, era mais ou menos o que eu estava esperando. Eu testei ela de manhã, eu ia dar o treino à tarde para a noite, eu testei de manhã. Só que eu queria fazer uma série cada estilo, então eu comecei a série de borbo. Eu fiz 40 tiros de borbo, saí na cara 40, e não subia o tempo. Mas não foi porque, não estou nadando muito, não é isso. É porque eu não conseguia explodir e fazer um tiro que fosse muito forte. Então, sei lá, não conseguia nadar para 13 baixo, para depois um 15 já me acabar a série. Eu nadava, comecei acho que 14 alto, uma coisa assim, e aí ficou 15, 15, 15, 15, pô, e aí foi embora. Então, assim, é legal até um teste que às vezes eu me testava nas séries. Testava o que eu pretendia dar para eles. Uma série legal que a gente fez, aí eu tinha uma galera muito forte para o Mundial, acho que depois a gente até vai falar disso, para o Mundial de Budapeste. Eu estava treinando um pessoal, você é 35, você falou, você deve lembrar do Gustavo Giroto. De nome, nessa época ainda era 30. Tá, o Giroto é 8,2, né? Ele estava nadando comigo, nadou bastante tempo. Aí estava o Adriano Schonenberger, que é da minha idade também, 8,6. O Lucas Paulucci, que quando era moleque foi campeão brasileiro, de 90. Uma outra, minha Bruna Bomachar, que nadou até os 14, voltou com 34 e voltando para 28. Depois ela foi campeã mundial de 200, 400 metros lá em Budapeste. Aí mais umas 2 pessoas lá. A gente fez uma série que foi 8 de 50. Que equipe é essa tua, hein? Tava razoável o negócio. O pessoal juntou esses 3 aí, eles quase deram o recorde mundial do revezamento, junto com um cara de Brasília lá. Foi muito legal. Isso tudo em Campinas? Em Campinas, isso. Bacana. 3 treinavam, assim, a gente treinava junto, no mesmo treino. Isso era um treino de master, era coisinha suave. A série foi 8 de 50, forte, né, anaeróbico, pau. Intervalo regressivo a cada 2. Então, os primeiros 2 tiros a cada 2, depois 1,40, 1,20 e 1 minuto. Isso, aí o último saiu 1 minuto. Cara, doeu demais, cara, doeu demais. Todos que iam para o Mundial fizeram e mais um ou outro também. Para ter uma ideia, assim, o Paulucci foi o cara que mais sentiu. Ele começou para 25 e terminou para 29 a série. Ele é mais velocista que os outros, é a impressão minha? Ele é velocista. Ele é um talento absurdo. É mesmo. Nada bonito, tudo, nada legal, tem uma técnica fantástica. Mas ele sentiu mais. Não sei se ele não tinha um condicionamento aeróbico tão bom ou se é justamente o contrário. Ele conseguiu produzir muita potência no primeiro, né? Uhum. Se ele tinha essa capacidade. Mas o resto, assim, a gente conseguiu segurar 1, 2 segundos acima até o último, mais ou menos ficou por aí. Mas foi uma série, até brinquei com ele, eu falei, cara, eu sei que você está aqui para brincar, a gente também, então se você não quiser fazer esse tipo de série, você me fala, não tem problema, a gente vai ajustando. Ele falou, não, se fosse todo dia eu não via não, porque eu parava de nadar. Mas uma vez ou outra tudo bem, não tem problema. E foi muito legal, assim, foi uma competição muito boa. Luciano conta umas histórias de uns treinos absurdos, mas era de vez em quando, eles citam que é para parte mais para te puxar a mente, a tua parte mental, Sim. do que tu fazer todo dia uma coisa que é meio estranha, né? Tu tem um padrão e às vezes em quando tentar te puxar um pouco de fora de uma zona de conforto, talvez isso faça até parte de estratégia de treinadores, né? Por exemplo, sim, fisiologicamente, para que serve uma série de 100 de 100, cara? Serve para matar o cara, arrebentar com a cabeça dele e deixar ele morto por uma semana. Mas a parte psicológica, ela vira história para contar, né? Então, assim, isso é legal. Eu acho que é importante esse tipo de coisa. Ainda não fiz com meus atletas, não tive tempo ainda. Mas eu, como atleta, eu fiz uma vez. Antes de eu entrar na Hebraica, quando eu estava na faculdade, um cara lá na faculdade que tinha sido atleta do Murilo falou, olha... ele é meio louco, assim, na Semana Santa ele dá uns treinos meio loucos, tal. Sexta-feira Santa sempre tem alguma coisa. E a gente entrou lá, segunda-feira já começou, né?
ó, tô pensando no treino da sexta, 40 de 400, 120 de 100, 60 de 200, alguma coisa assim. Aí foi porrada a semana inteira, chegou na sexta-feira, vamos lá, pessoal, sai no próximo 120 de 100 a cada um 30, na longa. Aí, resultado, acabaram umas 4, 5, isso sexta-feira santa, né? Umas 4, 5 pessoas conseguiram terminar. Quebrar foi engraçado que ele quebrava ovo de Páscoa que ele tinha ganho e dava pra gente nos intervalos. Então chegava nos 25, a gente estava mastigando aí, tentando engolir o chocolate, mas estava lá nadando. Mas é justamente isso, né? Foi uma série que ela vira... Fala, eu consegui fazer isso, eu consigo fazer o resto, né? Muito mais do que a questão fisiológica mesmo. Eu tenho o trabalho psicológico. É te levar a um lugar que tu acha que não vai conseguir, tu percebes que consegue e naturalmente tu vai criar consciência. Bem, eu consigo outras coisas também, aí vai embora, Sim. Né? E às vezes sai alguma coisa, por exemplo, um menino lá que ele nem era mais rápido da equipe na época. Mas ele, pô, no meio da série ele virou lá, começou a segurar um 15, um 16, ele era acho que juvenil. Tinha um nível legal, começou a segurar um 15, um 16, melhor do que os outros que eram mais rápidos e foi. Foi até o último, até o final segurando. Foi o que fez a melhor a série. Eu era o mais velho na equipe na época, eu era Júnior 2 já. E eu nadava costas muito fácil, assim, sempre, muito mais fácil do que crawl, né? Eu segurava série, eu sempre segurei série de costas e crawl um tempo muito próximo, só que sofrendo muito menos para nadar o costa. Então eu fiz até o meio da série, 2 crawl, 1 costa, 2 crawl, 1 costa, aí foi. Até que eu falei, vou fazer agora, vou virar tudo de crawl, tentar pegar um ritmo e ir embora até o final. Até o 90, eu lembro até hoje, deu certo. Aí os últimos 30, cara, aí foi martírio, assim. Era um que eu batia mais perna para descansar braço, aí o outro eu ia bem devagar, chegava, batia um 27, saía, o outro eu fazia mais forte, batia um 15 para ter um pouquinho mais de intervalo. Mas foi até o final. Mas, sim, às vezes aparece alguém que você vê, os caras justamente crescem na dificuldade, né? Então, essa série tem algumas funções, esse tipo de série tem algumas funções legais. Certo, olha só, bora entender então agora o que aconteceu depois dos 20 anos de maneira mais detalhada. A gente pode dividir, eu não sei até que ponto é possível dividir a partir desse momento a tua vida de treinador para nadador. É tudo muito misturado. Tu eres treinador fazendo o treino que tu passa para os teus nadadores, né? Uma coisa só. Mas quais são os momentos mais memoráveis? A gente, antes de Budapeste, teve outro mundial, teve campeonatos importantes que tu participaste, ou que tu estavas lá mais como técnico, às vezes nadando também, mas está mais como técnico, às vezes está mais como nadador também, né? Como é que foi esse tempo aí, depois dos 20 anos, como master, mais assim, firme? Eu comecei a dar treino para a equipe master lá na academia, na época chamava Clipe Academia, né? Depois outro virou Elo Academia, que é do Samir Barel. E a minha primeira competição maior foi o Mundial em 2014. A gente juntou um pessoalzinho e falou, pô, vamos, alguém viu a ideia, né? Quando vem uma ideia errada, já viu que alguns abraçam e vai. Então a gente conseguiu juntar uma galera, fomos acho que em 8, 9. E foi em Montreal, piscina que tinha sido uma piscina muito legal, assim, uma estrutura fantástica, né? E essa competição me surpreendeu muito, porque foi a primeira competição que... Uma estrutura grande, foi minha primeira competição internacional como master, tanto técnico como atleta. E como estava com pouca gente, eu consegui desenvolver um trabalho legal como atleta também. E como a expectativa era muito baixa, isso foi realmente sem expectativa nenhuma, eu baixei todos os meus tempos de costas e de média eu consegui igualar, que aí já precisava um pouco mais de treino, né? Mas meus tempos de média e na longa eu consegui igualar meus tempos quando eu treinava. Então, assim, foi espetacular. Foi realmente muito bom. Até os 50 livres eu fiz meu melhor tempo da vida ali. De saída livre, saiu um 24,7, que para mim é um negócio surreal. E a gente ganhou, a gente foi campeão mundial por 2 centésimos. Foi, assim, espetacular. No 4 por 50 livre. Com 2 desses caras que eu falei. Tava o Adriano, o Schonenberg, o Giroto. E aí o Fernando Burguês, que era um cara de Andradas, que ele abriu. E foi uma prova muito legal. Assim. Livre ou medley? A gente ganhou livre. Tipo, é surreal pensar que eu tô num revezamento campeão mundial de livre, assim, realmente foi muito surreal. E aí o de média a gente ficou em segundo, por 15 centésimos também. O de livre, sim, foi um pouco mais confortável, porque éramos em 3. Então era medalha, 3 equipes que estavam brigando na frente, né? Então pelo menos era medalha garantida para os 3. No de média já tinha uma 4ª equipe brigando com a gente. Era Itália, Egito, a gente, pelo Brasil Master, né? Foi a primeira vez que eu me envolvi com o pessoal do Brasil Master. E o pessoal da SP Master também fez uma equipe muito forte. Então, assim, eram 4 equipes, uma ia ficar de fora. Então, cara, tava um negócio meio apertado, assim. E a gente não tinha nadador de peito na minha equipe. E como nadador de medley, acabou caindo para mim. Claro.
E eu coloquei assim, eu tinha como meta nadar para casa de 31. Então, para mim, 31,9 estava ótimo. Era um tempo bom. Eu nadei 31,5, foi espetacular, e eu tomei 2 corpos dos caras. Então, eu entreguei muito atrás, assim, foi bom, mas olhando o negócio, pô, foi muito ruim. A sorte é que depois vieram os dois muito, muito fortes, assim, eles conseguiram recuperar. Então, o finalzinho, você assiste o vídeo, pô, até desculpa, eu prometo que eu vou encontrar esses vídeos e te mando. Mas você assiste o vídeo, pulou a SP Master e a Itália na frente, um corpo, e pulou Egito e a gente. E foi muito legal, você acabou batendo Egito, a gente, Itália e o SP Master. Tudo junto, mais ou menos? Cara, não deu meio segundo as 4 equipes. Isso é emocionante, né? Pô, foi muito legal, assim, foram 2 provas realmente muito marcantes, assim, toda vez que eu assisto arrepia, assim, você escuta a gritaria, foi muito legal mesmo. Rapaz, eu tendo essa experiência, eu sei que, assim, no contexto que tu estás me explicando, vocês voltaram empolgados numa competição dessa, não voltaram? Tanto tu como tu como técnico, sendo técnico de nadadores empolgados, é outra história, né? Não foi outra vida? Pô, sem dúvida, você volta. Primeira coisa que você faz, senta, pô, e agora? A partir de agora, o que eu vou fazer? Você já planeja de novo, já prepara para o próximo. E no ano seguinte já tinha um Mundial, né? Já estava marcado o de... Tinha, que era Kazan, né? Aí foi meio difícil, né? Era Kazan, era muito caro, era mais difícil. Eu ia casar no ano seguinte, né? Aí deu... Ou Kazan ou casar, teve que escolher, né? Exatamente. Então, ainda que eu dei sorte depois de conseguir na negociação ali em casa, eu consegui 2016 Sul-Americano, que foi em Maldonado, lá no Uruguai, que também foi com uma equipe bem legal. E 2017 a gente foi para Budapeste. Que aí em 2017 a gente foi alguns dos mesmos atletas, mas aí, por exemplo, eu já cometi um erro, que foi com uma expectativa muito alta. Acho que por ter nadado bem em 2014, treinado legal também, treinei muito, acho que em geral, a gente treinou muito bem para 2017 também. Aí eu não nadei um pouquinho pior, não nadei mal, mas nadei um pouquinho pior do que os tempos que eu queria, e nas condições muito parecidas, com poucos atletas, conseguindo acompanhar, foi muito parecido. 2 atletas não nadaram, não foi ruim também, mas já não nadaram tão bem, a expectativa foi muito alta. O Adriano, que eu falei, ele foi em 2014, ele foi campeão mundial no 100 livre, com 51,3, bateu o recorde de campeonato. O mesmo tempo para ele em 2017 tinha dado o título de novo. Ou o próprio Paulucci, em 2017, com esse mesmo tempo do Adriano, tinha dado o título mundial também. Os dois acabaram nadando 52,1, que não foi um tempo ruim, mas ficaram de fora. O Adriano deu terceiro, se eu não me engano, e o Lucas em quarto, o Paulucci em quarto. Então, assim, acabou gerando uma certa frustração nesse sentido, mas não tendo nadado mal, né? Esse que é o louco. E aí, só... Mas tem que considerar que Budapeste... Os campeonatos na Europa sempre são muito mais cheios do que mesmo um Montreal, que é Canadá, mesmo que Guangzhou, o nível aumenta, a quantidade absurda de pessoas. Então, a concorrência era maior também, né? Sim, sem dúvida. Mas, assim, pensando em tempo, o resultado final, o tempo que ganhou Montreal, ganhava Budapeste também, tanto por 25 quanto por 30 a mais, que eram os 2 atletas meus. Se eles tivessem feito, que era um tempo possível, não era fácil, óbvio que não era fácil, né? Mas era tempo possível, esse feito teria ganho. Então fica aquela sensação assim, né? Mas, por exemplo, o revezamento, eles foram campeões, que foi o Paulucci abrindo 23,6, aí o Girotto nadando 23,4, que no 35 mais foi um negócio, foi muito bruto, assim, foi muito forte para ele, para um nadador de borboleta. Aí foi o cara de Brasília, o Rafael Aquino, nadou 23,9, 40 a mais, foi ridículo também, de forte. E fechando o Schoner para 23,1. Então, numa dessa, eles ficaram a 30 centésimos do recorde mundial, que é justamente da equipe do SP Master de Montreal. Mas, assim, foi muito legal. Foi uma prova fantástica. Não tinha como olhar e falar, sabe, putz, se baixasse aqui... Não, todo mundo fez o tempo esperado, até melhor. Então, assim, não é lamentar o que faltou os 30, é comemorar que só faltou 30, né? Mas foi muito legal, assim, foi uma prova muito boa. A gente conseguiu, todos os atletas da minha equipe conseguiram medalhar em revezamento, então assim, foi realmente muito bacana. Medalhou até sexto nessa competição, né? Então facilitou um pouquinho. Então mesmo, às vezes, um que não tinha um nível tão forte, a gente conseguiu montar um revezamento legal e todo mundo teve medalha, diploma, foi bem bacana. Tu sabe que o Adriano tinha um concorrente muito forte nesse 50 livre, que era eu. Eu estava lá em Budapeste, eu fiquei em 75º. É mesmo? Foi para mim. Foi quase que eu consegui ganhar dele. Como eu não tinha chance, eu não estava dormindo direito, eu estava bebendo, não estava nem aí. Na época eu fazia tipo 25 alto, então
Não tinha nenhuma chance, eu estava lá só para passear mesmo. E foi uma delícia eu pular naquela piscina maravilhosa, a sensação demais, né? de cair a primeira vez numa piscina daquela, só isso já. Eu fui para fazer turismo de natação, eu fui só para nadar, Sim, só para para curtir competir. ali. Foi uma delícia. Não, foi realmente muito legal. Foi uma competição muito boa, aquela estrutura fantástica. Você tinha, sei lá, num raio de 2 quilômetros, você tinha 6 piscinas de 50 aquecidas. Eram as 4 do evento, né? Mais uma, não sei se chegou a nadar naquela externa, numa outra competição, uma outra piscina que era fora, Não. que era uma piscina de 50, com arquibancada, com teto retrátil, que não era nem parte da estrutura do evento. Aí ainda fora as outras de 33 metros, que era no segundo lugar lá, né, no local 2 de competição, mais as duas de 25, que eram no local principal, fora as 50 de aberta, que era de soltura. Então, é muito surreal, né? Eu conversei com moradores de lá e falaram que, assim, na Hungria, aquele negócio, você nasceu, eu te jogo na água. Se for ruim, se você não for rápido, você vai para o polo, mas você vai continuar na água. Então, isso foi uma pessoa de lá que me falou. Falou, a cultura é essa mesmo, né? Eles têm uma cultura, tanto que a gente vê o resultado da Hungria é sensacional, né? Um país tão pequeno com tantos atletas, né, de renome. Agora, que triste, cara. Todos esses nomes que tu falaste, eu acho que quase ninguém foi para Guangzhou, que também é mais longe, uma viagem mais cara ainda, né? Chegaram a Então, planejar aí ou não? cara, como, assim, eu já não estava, já estava programado para não ir, né? Porque eu tive uma filha minha nasceu agora no passado e uma nasceu em 2018. Então, bem nesse meio tempo, ir para a Coreia era impossível. Eu tenho planos de voltar a ir para o Mundial, não agora, mas eu tenho planos. Mas eu tinha uma atleta que planejava, sim, mas infelizmente acabou não dando certo. Mas o pessoal deu uma acalmada, né? A gente mudou um pouquinho o foco, tudo. A própria equipe, por alguns motivos, também acabou diminuindo um pouquinho. Mas assim, a ideia é voltar a montar, assim, né? Hoje eu estou no Tênis Clube Campinas, eu quero animar o pessoal de lá, tem uma galera muito forte também, né? Juntar o pessoal de lá, participar desses eventos, mas é uma galera que também participa já do Sul-Americano direto, todas as etapas do brasileiro. Certo. E tá me ouvindo? Tá normal, né? Sim. Ano que vem já dá para ir? Ano que vem é Japão, 2022. Já tem uma que está me cobrando faz tempo o planejamento para lá, cara. Eu não sei, confesso que eu não sei, mas pretendo treinar atletas para lá. Até tem uma atleta minha, a Fabienne, ela é 65 mais agora. Assim, o nosso projeto para esse ano de 2020 era tentar vários recordes brasileiros, que ela é nada muito forte. Acabou, infelizmente, não dando certo, mas o projeto segue para esse ano. E ela já me falou, olha, eu quero em 2022 para o Japão. Então, a gente já começou a conversar, já está montando alguma coisinha, que muda muita coisa, né? Principalmente no universo Master. Uma coisa é um atleta de 19 anos chegar e falar, ó, vamos para 2021 em tal lugar. Outra coisa é alguém do Master chegar e falar, vamos para 2022 em tal lugar, né? Mas os planos já começaram. Os planos, o financeiro, né? O financeiro já começou, o planejamento de treino. Até já conversei com ela, por exemplo, falei, olha, a gente vai passar 2021, 6 meses nadando medley, batendo perna, nadando 400, 200. Aí depois a gente pensa, estamos legal, tá veloz, vamos nadar uns 50 100. Ou não tá com ritmo bom, conseguiu desenvolver o aeróbico, vamos nadar uns 200 medley, 200 costas. Então, mas eventualmente ver as adaptações próximas aí para poder escolher. Mas os planos já começaram, sim, com certeza. Beleza. Eu queria que tu me falasse agora tua vida hoje, nos últimos meses, um pouco mais do teu trabalho atual. Tem alguma coisa relacionada com biomecânica? Tu estás num clube novo há pouco tempo, né? Como é que está hoje em dia? Vamos lá, o trabalho de biomecânica, eu faço a análise biomecânica na avaliação. Isso tem 4 anos que eu comecei. Eu montei um carrinho, então eu boto lá duas GoPros em cima e embaixo d'água, filmo de frente também, e a gente senta no computador, eu passo vídeo, conversa, analisa, eu passo uma tabelinha apontando erros que a gente conversa, sugestões de correção, essas coisas. É um negócio bem legal, assim. Até inclusive um dos principais parceiros nesse tempo foi o Tênis Clube, quando eu não trabalhava lá. Tem um atleta que fez 3 anos seguidos a avaliação, assim, e foi muito legal, porque ele foi um dos que mais evoluiu no clube. Foi bem, assim, filmei praticamente 30 atletas lá em 2017, aí em 2018 voltaram 13 atletas voltaram para fazer, 2019 mais um fez, então foi um trabalho bem legal. Filmei muitas equipes master, alguns atletas de maratona, triatlon,
E é um negócio que eu gosto muito, assim, sempre fui muito chato, desde que eu treinava, né? Não sei se meu técnico gostava muito, mas eu pegava, a gente às vezes conversava com o atleta do lado, eu tentava dar alguma sugestão de correção, essas coisas. Eu sempre fui muito chato nesse sentido, né? E porque faz diferença, né? Não tem como. Às vezes, mesmo nível, não tem um nível tão alto, mas uma correçãozinha que você faz, às vezes, vai te dar um resultado absurdo, né? Vai te poupar muito trabalho para poder baixar os mesmos 2, 3, 5 segundos. Então, eu gosto de focar muito nisso, é uma das minhas principais áreas de estudo e pesquisa. Hoje em dia, eu tenho feito menos, até pela pandemia mesmo, tenho trabalhado um pouquinho menos nisso. Esse ano, agora, 2020, eu comecei no tênis clube no final de janeiro, fui até lá 17 de março, que foi quando começou o fechamento, e desse período a gente fez muito trabalho em casa. Então foi um mês ali um mês e meio passando planilha para a equipe. Eu trabalho com petis infantil lá e com master, passando planilha para eles fazerem em casa, e a gente começou depois a fazer treino no Zoom. Então a gente marcava todo dia, 3h30 da tarde, senta lá todo mundo no computador e vamos embora. Então tinha 20 pessoas treinando ao mesmo tempo, é muito legal, assim, tem alguns vídeos muito bacanas. Então a gente conseguiu desenvolver a atleta, eu tenho piscina de 5 metros, dá para treinar? Dá, vamos montar um treino atado. Eu tenho piscina de 12,5, dá para treinar? Dá, vamos montar um treino adaptado para a piscina de 12,5. Então, assim, desenvolver uma outra coisa que a gente não acabava não trabalhando, né? Assim, especializando em montar planilhas de treino para o cara fazer num espaço de 2 metros quadrados. Às vezes, quando você via pelo Zoom, tinha gente treinando no espaço entre armário e cama. Você tinha 1 metro pela extensão da cama, era o espaço que o cara tinha para treinar. E de material era um elástico e ponto. Então, a criatividade vai aflorando, você sai pesquisando, vendo o treino dos outros. Então, você consegue desenvolver bastante coisa, né? E aí, resultado disso até que, me deu uma experiência legal até para que eu comentei com você, é o assunto que eu vou tratar na palestra da UANA lá, né? O tema da palestra é justamente esse. Treino adaptado. Treinar com condições não ideais, né? No caso do inglês, condições restringidas, não lembro exatamente como traduzir melhor, mas como fazer a parte física, o dryland, em casa, ou sem muito material, ou como treinar numa piscina menor. Basicamente sobre isso que a gente vai conversar ali. Certo, olha, eu tenho uma polêmica que a gente tocou um pouquinho, mas eu quero me aprofundar só para que cause muitas brigas, discussões e as pessoas... Vambora! Show! Se olhem torto quando se encontrarem nas competições. Que é essa parte de quanto volume treinar. Especialmente, mas vale para qualquer tipo. Eu falo especialmente velocista, porque eu sou velocista e eu estou sendo muito parcial em relação a mim mesmo, mas mesmo quem é meio fundista e até fundista, existem sim duas vertentes muito fortes, cada vez mais fortes. A vertente tradicional, ou seja, que sempre foi assim, é de fazer um volume muito grande de treino, que quando eu era adolescente, criança, fazia isso, e por isso que eu parei de nadar com 15 anos, de saco cheio, nunca mais queria ver água na minha frente. E outra vertente que está cada vez mais forte, de fazer um treino mais específico. Eles usam muito essa palavra da especificidade, que entra um pouquinho naquilo que a gente falou, de estar sempre nadando no ritmo da prova e estar buscando o máximo treinar a prova que tu nadas, ou as provas que tu nadas, né? Quanto tu és de um time ou de outro? Não vale fugir da pergunta. Eu vou ter que fugir, cara, não vai ter como. Não vale se esquivar. Porque, assim, na verdade, pelo que eu vejo, assim, o pessoal do volume alto, hoje em dia, não é o volume alto de antigamente, que a porrada vai embora, vai nada. Não, é um volume alto em específico. É o que a gente conversou, acho que o Cafu é um dos principais nomes dessa vertente, né? Cara, você vê os treinos deles, são 3 de 15 de 100, beleza, mas não são 3 de 15 de 100 do jeito que você quiser fazer. São 3 de 15 de 100 segurando o ritmo de prova, com tal técnica, tal número de braçadas, com intervalo tal, e tem tudo um porquê. Então não é o nadar por nadar, não é? Tem muito volume o treino dele? Tem. Resultado, cara, tem o campeão brasileiro sênior e júnior. Então não dá para falar que tá errado. Agora, vai praticar esse treino para o atleta de 50 e 100? Lógico que não, né? Mas ele mesmo fala, olha, eu treino meus atletas por 1.500. Aí o cara nada bem, um 400 metros, um 800, mas essa equipe, esses atletas, estão treinando por 1.500. Então, acho que não tem como fugir disso mesmo. Eu confesso que eu estou aprendendo. Meu trabalho, eu comecei na federação ano passado. Ou seja, foi um ano que não teve volume de água. Mas gosto de estudar, acompanho bastante, converso bastante.
Mas meu trabalho até então foi infantil de academia, competitivo, mas de academia, 2, 3, 4 vezes por semana, 1 hora, essas coisas, sem nada de federação e master. Então, eu confesso que eu estou aprendendo, mas em conversas, por exemplo, um cara que o Henrique Martins, ele estava nadando na academia na Elo. Falei, Henrique, cara, quando você treinava de infantil? Até para me basear, justamente pensando, né, no que eu ia fazer. Ele nadava 12 mil, cara. Deu errado? O cara finalista de mundial. Não, deu certo para ele, mas deu errado para todo mundo que parou de nadar porque estava sacar o negócio. Exatamente, no seu caso. Exato. Então, assim, não estou falando que é certo, mas eu tô falando vezes... que é errado, eu estou falando que é errado só para causar polêmica. Se alguém quiser me bater depois, a gente vê lá fora. A gente se encontra lá, você vê meu tamanho, aí você vê o que você quer fazer. Mas, assim, uma coisa que eu sou contra é você pregar qualquer tipo de treino como solução para todos os problemas. Isso eu sou radicalmente contra. Então, olha, meu treino é o melhor. Tá, o melhor para quê, para quem, quando, como. Né? Então, por exemplo, o Aria, por mesmo, é um defensor ferrenho disso. Mas eu acho que assim, o que eu sou radicalmente a favor é treinar em ritmo de prova, ponto. Independente de quanto você vai treinar. Você vai treinar 10 mil, consegue treinar 10 mil em ritmo de prova? Porra, legal, faz seus 10 mil em ritmo de prova que acho que você vai ter seu resultado. Você consegue treinar 2 mil em ritmo de prova? Legal, faz seu aquecimentozinho, entra para a pancada e vai, deu o resultado, deu. Então, assim, eu sou contra achar que eu vou fazer quad 25 todo dia, vai dar certo. Isso eu já... Talvez dê para você nadar bem uns 50 livre, se você já teve uma bagagem. Porque assim, pensando fisiologicamente, quad 25 forte, legal, vamos fazer esse tipo de trabalho. 3 séries de quad 25 forte a cada 1 minuto. Ou com um intervalo de 10, fazer mais próximo de uma prova. O trabalho aeróbico é extremamente importante para a recuperação. Então, se você não tem um trabalho aeróbico minimamente desenvolvido, sua série de quad 25 vai ser 11, 12, 13, 14. Se você tem um trabalho aeróbico legal, vai ser 11, 11, 12, 12. Aí não tem como você achar, não tem como você comparar o resultado final em competição de quem treina 11, 12, 13, 14 com quem treina 11, 11, 12, 12. Então, eu acho que não tem como você menosprezar a importância do trabalho aeróbico. Mas você não vai treinar só aeróbico nadador de 50 livre, óbvio. Uhum. Então, mais uma coisa é um assunto que eu acho muito interessante, porque eu acredito que posso dizer isso no plural, nós vivemos, Sim. Essa transição, o próprio Henrique Martins, de 20, 30 anos atrás, em que se fazia um volume absurdo, para uma transição, hoje em dia, para alguma coisa um pouco mais direcionada para as provas. Essa transição, eu acho que ela ainda está até em curso, porque existem vertentes ainda que ainda querem um volume maior, um pouco menos Sim. específico, enquanto outros querem desesperadamente diminuir o volume para conseguir nadar mais específico, né? A gente está em curso nessa transição. Tu achas que era errado? Tu concordas comigo que era errado botar 12 mil para um infantil? Sim, concordo. Eu acho botar 12 mil para todo mundo, eu acho que não faz sentido mesmo. Pode ser que algum infantil tenha se desenvolvido bem com esses 12 mil? Pode ser, que é o próprio caso do Henrique. Ou, às vezes, um cara que já tem um físico mais desenvolvido e vai nadar provas de fundo. Às vezes o cara já tem uma maturidade, a maturação dele já é de juvenil. E aí o cara vai responder bem, às vezes, a esse volume maior. Mas eu concordo que não pode ser uma regra, de forma alguma. Sim. Assim, o que eu tenho, como eu falei, eu estou aprendendo ainda, mas qual que é o meu objetivo com a minha equipe infantil? É chegar na base, a fazer um trabalho em torno, no pico de volume de base, em torno de 5 a 6 no dia. Não penso em passar, a gente tem 2 horas de água. Tem uma hora de físico, onde entra tudo preventivo, core, um pouquinho de força mesmo, mas é basicamente padrão de movimento, né? Aprender padrões de movimento. E 2 horas de água. Minha ideia era essa. Eles vinham de volume um pouquinho mais baixo, e a ideia é chegar num volume um pouquinho mais alto. Mas é lógico que eu não posso chegar em 6 mil com todo mundo. Eu consegui, em março, chegar próximo disso. Eles chegaram a nadar 5 e pouquinho no dia. Foi o máximo que eu consegui chegar. Reclamaram? Cara, não. Lógico, cansados, né? Mas não. E assim,
Porque a ideia é ser um treino cansativo, porque eu gosto, como nadador de medley, minha série, se eu for pegar meu treino, é basicamente em séries múltiplas de 4. Dificilmente você vai ver alguma coisa que não seja múltiplo de 4. Que é muito para fazer, dividir um cada estilo, alguma coisa assim, muita perna. Então fica um negócio que varia bastante, né? Não fica monótono. Cansa, mas não fica monótono. E acho que, assim, você pensar em trabalho anaeróbico para o infantil, petis, isso é meio que unanimidade, assim, não é o trabalho ideal. Então, por exemplo, pensar o foco, a base no aeróbico, porque a galera não tem músculo ainda, não adianta eu ficar arrebentando eles, sendo que eles não sabem nadar. Isso é uma coisa que eu vi, de não saber mesmo como fazer um trabalho de velocidade, como girar o braço rápido, eles não sabem. Sabe, aquela história de já entrar cavando, já entrar armando alavanca, poder girar totalmente alternado. Isso de uma equipe de 20, eu tinha 1, 2 que sabia fazer um trabalho legal de velocidade. Então, assim, acho que não era o objetivo. Eu precisava ensiná-los a fazer, né? Mas fazer com que eles fizessem uma série mais longa um pouco melhor. Então, eu até falei, eles me cobravam no começo, não vai ter série mais forte. Eu falei, olha, vamos aprender a nadar uma série de A1? Então, como a gente começou? Primeira semana ali, 550, A1 para A2, essas coisas. Depois, tá legal, viradas, porque não adianta eu fazer uma série de 200 se minhas viradas saírem nos 3 metros. Então, eu vou fazer uma série de 200, eu preciso ter certeza que minhas viradas estão saindo nos 5. Eu estou fazendo um streamline legal, eu estou mantendo o número de braçadas, estou fazendo a técnica que eu quero. Isso em 200 é absurdamente difícil de fazer. Então, vamos fazer 4 de 50. Fiz 4 de 50 legal, bem feito? Bom, vira 2 de 100. Fiz 2 de 100 bem feito? Vira 1 de 200. Legal, vamos aumentar a intensidade do treino, vamos colocar a intensidade no treino. Primeira série forte que eles fizeram foi 20 de 25, a 3 a 1, a 3 a 1. Não adianta querer dar 3 de 100, que é uma série que eu gosto muito de dar, a 3. Não tem condição de fazer. Então, vamos trabalhar mais forte? Vamos. 25, volta a 1. A 1 não é solto, é técnica. Então, ainda pensando em número de braçada, número de ondulação. O A3, caprichado. Legal, foi bem? Vamos para o próximo passo. 20 de 25, todos a 3. Ou 6, sei lá, 3 de 6 de 50. 2 a 1, 2 a 2, 2 a 3. Alguma coisa nesse sentido, esse tipo de série. Porque te dá condição, eu gosto muito de série progressiva, porque ela te dá condição de começar mais focado na técnica, né? Aí você conseguir fazer a progressão com a memória, tanto a parte neurológica, a parte neural, a parte muscular, pensando na parte técnica, você consegue fazer na progressão de intensidade. Facilita comparado com, começa forte, que às vezes está meio perdido. Então, você começa um pouquinho mais fraco, por 3 de 4 de 100, 1 a 2, 3 a 3. Então, esse tipo de... Eu gosto muito de fazer esse tipo de série. Dava, inclusive, no Master. Uhum. Certo. Já para a gente começar assim, caminhando para o final, mas tem uma coisa que eu acho muito interessante, que eu acho que é uma tendência atual, é que cada vez mais parece que o trabalho, não só na natação, todos os esportes, até no próprio futebol, que a gente gosta muito de acompanhar, né? Antigamente, o Ronaldo, hoje ele dá entrevista reclamando que ele tinha que fazer a mesma corrida que o Cafu, que era lateral, tinha que ir e voltar, o Ronaldo tinha que só dar alguns piques naquela época, ou seja, década de 90, o treinamento de futebol de elite da melhor seleção do mundo, botava os dois para fazer a mesma corrida, que a gente sabe, né, que hoje, enfim, isso realmente não acontece mais. Então, esse nível de especificidade parece que ele vai exigindo que seja cada vez maior quando a pessoa vai ficando mais velha. Porque o infantil lá, é lógico, tu precisa que todo mundo seja clínico geral para depois se especializar em alguma coisa e o teu corpo vai dizer no futuro. Não adianta especializar muito cedo, isso é pacífico. Porém, quando a pessoa está adulta, aí que eu acho que cada vez mais, hoje em dia, é muito claro que uma pessoa é muito diferente da outra. E aí que eu acho que o trabalho do técnico ou de uma consultoria é bacana para fazer uma coisa única e específica voltada para o adulto já formado. Um exemplo que eu posso te dar, eu sou fã do podcast do Brett Hawke, todo podcast meu eu fico citando o cara. Mas ele era um nadador de 50 metros da Austrália, que nadou lá em 2000, 2004 e tal. Foi finalista das Olimpíadas, mas não ganhou medalha. E era só 50 que ele nadava. Ele não dava 100. E a explicação que ele diz é assim, eu só tinha essa marcha, a marcha da velocidade dos 50. Ele dizia que o corpo dele não foi preparado para os 100 metros, coisa que eu me identifico fortemente, entendeu? Então, tu vês hoje em dia que os adultos cada vez mais exigem um tratamento específico de treinamento,
em todos os esportes, já que tu é um educador físico, tu vê também todos os esportes, Sim, especialmente sim. também na natação, que a gente está falando? Sem dúvida. Assim, eu gosto muito de preparação física, geral, tá? Para qualquer modalidade. Gosto muito de trabalhar a parte terrestre e associo muito uma coisa com a outra, mas, assim, não tem como fugir disso. A especificidade, ela é tendência e não tem como sair mesmo. Até que você falou, pô, o Ronaldo, o cara absurdamente forte, uma capacidade de explosão, sim, das melhores já vistas até hoje, ficar botando o cara para correr um monte. Você vai matar o cara, você acaba com reserva dele de glicogênio. Então não é essa a ideia. Mas fizeram Então, isso. Até sim. hoje ele dá entrevista reclamando. Então, mas aí você falou, é a tendência. E aí hoje você já tem a especificidade, né? Você não tem como fugir disso. Então você vai botar o cara que gosta de fazer uma maratona, né? Que tá muito na moda, travessia, maratona, águas abertas. Treino com outro tipo de braçada, outro tipo de intervalo, outros objetivos. Quando a gente vai fazer, por ter trabalhado muito tempo com o Samir, eu aprendi muito de questão de águas abertas. Gosto muito também, já nadei algumas. Nunca achei que eu ia ganhar alguma coisa, mas eu gosto bastante. Mas, por exemplo, o que eu sempre sofri muito? Eu tentava fazer aquele braço mais alongado, a puxada que a gente faz na piscina, que é o nosso objetivo de piscina, meu braço sempre miava assim no meio do caminho, não dava. O que eu aprendi a fazer? Como trabalhava muito com ultramaratonista, eu falei, bom, vou fazer uma, né? Pelo menos para eu falar que fiz e entender. E aí eu fiz os 15 de Capitólio, no ano retrasado, em 2019. 15 minutos nadando? Não, 15 quilômetros, pô. Tô brincando. E aí, assim, deu 4 horas e meia, eu não consegui treinar nem perto do que eu gostaria, mas a primeira coisa, o que me possibilitou fazer foi, eu mudei totalmente o nado, né? Uma abraçada mais aberta, puxada mais fechada, que é mais leve, tirada a força, mudei totalmente o meu padrão de nado e consegui terminar. O principal ponto sofrido foi minhas costas, que eu sempre sofri muito com dor na lombar, tudo, mas fiz. Por quê? Eu especifiquei a minha abraçada, meu jeito de nadar. Aí agora, pensando naqueles objetivos que eu te falei lá, de nadar um crawl para baixo de 2,0. Eu nunca vou conseguir nadar isso se eu mantiver a mesma braçada com menos força. Eu preciso de ter o máximo de produção de força por braçada e uma perna muito forte se eu quiser nadar bem um 200 livre. Não tem outra técnica que sirva para esse tipo de prova. Então, o que eu fazia? Eu treinei um período, treinei assim, nadava. Eu nadava pouco, mas quando eu nadava, era no máximo 12 braçadas por 25, fazia 4, 6 ondulações sempre, justamente para trabalhar isso. Pô, quando eu resolvi acelerar, eu conseguia um resultado muito legal, porque minha perna estava boa e a puxada também. Era difícil de manter, mas eu ia fazer um de 100, um pouquinho mais firme, eu alternava mais o braço, encaixava uma perna, a puxada estava boa. Então saía um 100zinho mais fácil, por um tempo já melhor. Então, assim, a especificidade até na hora de nadar, o tipo de braçada para o tipo de prova. Certo, então não é só a distância, a parte física, a preparação, é muita coisa e muito específico. Digamos que tenha 10 nadadores master que vão nadar as mesmas provas. Digamos que sejam, sei lá, velocistas 50, 100 livre e o borboleta, que isso é muito comum. Uhum. Né? 10 nadadores, mesmo horário, mesma prova. Vai passar o mesmo treino para todos? Lógico, eu estou falando numa situação que a gente nem conhece quem são os caras, né? Sim, mas assim, a tendência provavelmente é que fique sempre o mesmo treino para todos. Na minha cabeça, eu me sentiria até ofendido se eu fosse um dos 10, porque eu quero ser sempre o diferentão, não sei se é isso. Não, mas assim, provavelmente, pensando em logística, pensando nos dois, contemplando tanto a logística do treino, quanto a especificidade. Provavelmente você vai partir de uma base parecida e criar as especificidades dentro do treino. Por exemplo, igual eu falei aí. Então, você vai fazer... você é um cara que é puros 25, nada 50 metros, ponto. Eu provavelmente iria priorizar para você, na mesma saída, alguma coisa do que eu falei. Tiro de 25, com intervalos voltando, soltando, enquanto os outros fazem o 100. Ou enquanto os outros fazem tiro de 50. Ou você vai fazer um fraco, um forte. Alguém que tem uma resistência aeróbica melhor. Então vamos lá, vamos deixar mais próximo a série. 16 de 25, você é o cara que tem muita dificuldade de manutenção pela pura explosão. Enquanto o outro vai nadar a mesma prova, vai nadar os mesmos 50 ou os mesmos 100, mas o cara que consegue manter mais. Esse cara que consegue manter mais, olha, você vai fazer 16 de 25 forte.
Ô, Felipe, você vai fazer 16 de 25. Máximo, solto. Máximo, solto. Esse tipo de adaptação é relativamente simples de fazer, lógico, desde com bom senso, né? E, infelizmente, aí entra no que você falou. Não é feito. Muita gente não é feito. Eu concordo que não é o ideal de chegar aí, ó, 16, 25 forte, todo mundo, pá, vai. Se for para conhecer os caras, beleza, mas assim, depois de um tempo, eu acho que é natural ter alguma diferença de um para o outro, né? Sim. Então, ó, você vai fazer só 8. Olha, os outros vão 16. Você vai fazer 24. Que é, por exemplo, o que o Ari falou. Falou, olha, eu planejei, legal, planejei. Só que eu cheguei no dia, eu planejei para o cara fazer 8 tiros de 50 para 23. Ele fez 3, o quarto saiu para 24, depois 25, acabou o treino. Não preciso que ele faça mais. Agora chegou no 8º, o cara está nadando para 23 baixo. Pô, eu quero o 9º, 11º. Vai embora. Enquanto aguentar fazer, vai. E isso é muito legal. Isso é muito legal. Assim, acho que o trabalho de beira de piscina, ele é cada vez mais valorizado e ele faz cada vez mais diferença. E então, é cada vez mais trabalhoso. Sim. Porque cada vez mais específico é cada vez mais trabalhoso. Exatamente. São 10 atletas, cada um tem um objetivo. Então, pensando principalmente em alto rendimento, né? Uhum. Você vai ter uma planilha para cada um. É um negócio... Ué, só você ver o número. Você vê a palestra do Tomazella, o tanto de palestra e número que tem, e aí entra o trabalho do Augusto, que faz um trabalho fantástico lá com a Major, dando muita informação. Justamente por essas informações é que o Léo vai chegar e vai falar, olha, você vai parar no 6º tiro, você vai fazer o tiro de 150 ao invés de tiro de 200, ou às vezes um cara no Paralímpico, uma classe baixa, que o medley do cara é 150. Então assim, o que eu particularmente sempre tentei fazer dentro do universo infantil master, infantil de academia, treinamento, mas infantil de academia, fazer com que a equipe fosse uma unificada, justamente pela questão da motivação. Sair intervalos parecidos. Então, eu tenho um cara, às vezes acontecia de eu ter na raia com 5, um cara muito forte, por exemplo, o Giroto. O cara está muito acima da média. Então, eu tinha lá a galera que rodava um 20, o Giroto rodava um 10, um 8. Então, o tiro de 200, para ele, virava 250. Todo mundo saia 200, e aí sair da mesma. Porque senão, ele ia chegar o 200 lá para 2,20, 2,15, o galera ia chegar a 2,40, ele ia ter um intervalo absurdo. Ou seja, não ia ter nada a ver o meu objetivo de treino, saindo a cada 3 minutos, por exemplo, para todo mundo. Então, ó, você vai sair 250. Então, assim, essa especificidade tem que sair. E isso é uma coisa que eu, agora, dentro de um cenário um pouco mais profissional, não é profissional ainda, mas com nível de exigência maior, essa adaptação tem que ser mais bem feita, mais específica. Eventualmente, se eu passar a trabalhar, sei lá, com o juvenil júnior, aí entra no que você falou, né? Especificidade total. Dentro do infantil, eu sou contra. Eu acho que a gente precisa trabalhar. Você vai perguntar para muita gente, o que você trabalha no infantil? Medley, perna, meio fundo. Medley, perna, fundo. Medley, perna... Então, assim, acho que não tem como e acho que nem pode fugir disso, né? Você vai preparar todo mundo. Tem uma clínica do Emerson Ramírez, que eu fui faz tempo já, e basicamente era isso que ele falava, olha, meu atleta treina 200 medley e 400 livre. Depois disso eu descubro o que ele quer nadar. Porque do 400 livre para ele sair para 1.500 é fácil. 200 medley para ele sair para um 100 borbo é fácil. Do 4 para ele sair... Qualquer um, eu estou no meio, né? Estou no meio do caminho. Então, qualquer lado que eu quero sair é fácil. Mas você precisa ter essa noção, né? Então foi justamente o teste que eu propus a fazer com eles. Tiro de 200 metros e 400 livre para todo mundo. Ah, mas eu gosto de 50 e 100. Azar é seu, vai ser mais doído. Ah, eu gosto de 1.500. Beleza. Não, na hora da competição, beleza, né? Mas o treino, ele está buscando manter aquele padrão. Exato, mas acho que ainda assim, nessa idade, acho que precisa competir um pouco de tudo. Né? O próprio... Qual que foi? Agora eu esqueci o atleta que falou. Até 16 anos... o próprio Cassiano Leal, ele falou, olha, até eu nadava costas, eu era nadador de costas. De repente, fui nadar um 200 livre, 400 livre, e virou a prova principal 200 livre. Então, isso acontece com muita gente, né? O Cielo, então, assim, Cielo nadou costas, se eu não me engano. Costas, 400. O Cielo é um ano mais novo que eu, a gente nadava os torneios regionais juntos, né? Cansei de ver nadando 400 livre, nadando prova de costas, para eventualmente depois especializar em 50 e 100. Eu mesmo, eu acho que ele, agora talvez eu apanhe depois um pouco, mas eu acho que ele teria mais condição do 100. Eu acho que o 100 talvez fosse uma prova melhor para ele nadar do que o 50 até. O cara virou recorde mundial nas duas, né? Então é difícil contestar. Mas
Mas, por exemplo, é uma característica diferente, acho que da sua, do Fratos, que é muito óbvio, muito nítido. O Fratos, a intensidade, o giro, a frequência de braçada que ele coloca, é muito óbvio que é de um nadador de 50 metros, ponto. Né? Mas se você chegar com 13 anos, 14 anos, e falar para o cara, você nada isso, você pode ter indícios fortes. Mas vira até uma especialização precoce, às vezes o cara pode enjoar. Ou ele melhora muito e chega a certo ponto fica limitado. Eu salvo as devidas proporções aí, mas, por exemplo, um pouco antes de eu parar de treinar, eu comecei a nadar peito, prova de 200 peito. Treinei muito peito pelo medley antes, né? Mas meu melhor estilo era costas. Só que eu não melhorava mais. Eu passei mais de um ano sem melhorar tempo de costas, sem melhorar tempo de medley. O que eu fiz? Fui nadar peito, para motivar. Então eu treinava, eu melhorei um pouquinho meu tempo de 100 peito, melhorei meu tempo de 200 peito. Aí o que você falou, pô, voltei, fiquei mais animado, voltei a ter vontade de treinar um pouco mais, porque eu não baixava mais. 20 anos, faculdade integral, já naquele paro, não paro, tal. Pô, não melhora tempo, e assim, num nível que não vai me dar em nada, não vou ter um nível legal mesmo, já, assim, já com essa noção, eu quero baixar tempo, né? Então aí eu fui treinar pro peito, nadava 200 peito. Então hoje eu tenho uma prova de 200 peito legal. Mesmo com pouquíssimo treino, eu nadei o regionais ano retrasado por Indaiatuba, foi o último ano que eu nadei com eles. Um mês antes eu liguei pro técnico e falei, ô, tem vaga aí? Tô a fim de nadar, deu certo. Ele, pô, tem 200 costas, 200 peito. Eu topo, sempre nadei essas duas provas. Gosto de nadar 200 peito na curta, na longa não. Eu gosto de nadar 200 peito na curta. Pô, fui lá com um mêsinho de treino, que queria nadar 2,31, que seria legal, meu melhor tempo é 2,27. Fui lá, nadei 2,29. Cara, pura cabeça, técnica, assim, eu ajeitei algumas coisas de técnica, né? A cabeça foi legal, Filipinas uns 12,5, que é o que eu falo, pessoal, quanto mais embaixo, menos em cima. Trabalha esse submerso aí que vai ficar mais fácil. Foi lá, deu 2,29. Então, assim, fundamentos que ficaram da base, né? De quando eu treinava, o período que eu falei que eu dobrava treino, era juvenil 2. Meus tempos despencaram, assim, acho que foi de longe o ano que eu mais treinei, nadava 50 mil por semana. Era a série de 3 de 800 na dobra. Cheguei a fazer um 10 de 400 medley, acho que foi uma das piores séries que eu fiz também. Medley, 400, fazia tiro de 400 medley, fazendo 2 Filipinas na virada do costas para o peito. Eu fazia fechando com borbo, então era borbo, costas, peito, borbo. E isso me deu uma base para hoje em dia eu consigo ondular, consigo fazer 6 ondulações no 200 costas em todas as viradas, ou a Filipina no 12,5 em todas as viradas no 200 peito. Mas assim, a sensação, a consciência, a calma que precisava ter esse tipo de trabalho, né, me deu uma noção para fazer isso hoje em dia. Mas, até me perdi da onde a gente veio para isso. Mas, resumindo, acho que a consciência é extremamente importante, dependendo do trabalho que você está fazendo, né? Beleza. O problema da natação é que o assunto não acaba nunca. A gente pode fazer um podcast, uma live, 2, 3 horas, quando vê a gente está acabando o tempo e a gente não percebe. Mas e não chegou, e faltou um monte ainda de falar, né? Por enquanto, a gente vai ficar por aqui, então, no podcast. Outras vezes a gente vai ter outras oportunidades. Eu quero marcar depois umas conversas, botar mais gente na sala, fazer umas bagunças de vez em quando. Alguma coisa para comentar uma competição que vai ter, uma competição que já teve. Para pensar em outras ideias, além dos podcasts, que é isso que a gente está fazendo agora. Para se despedir, tu pode dar aí tuas redes sociais, site, teu trabalho, alguma coisa para alguém que quiser te achar. Pô, lógico, tô no Instagram, Facebook, por enquanto acho que é só aprendendo essas coisas novas aí também, né? Vinhas _ Thiago, eu tô colocando, até a gente tá no meio de uma série, eu tô aproveitando as férias lá no clube, tô fazendo uma série de educativos, então eu tô indo para a última semana agora, toda semana, faz 3 semanas já, foi uma colocando educativo de borboleta, então todo dia um educativo diferente, depois costas, peito e agora vou para a última crawl, que fica claro que hoje a gente tá gravando aqui no dia 10, né? Não sei exatamente quando vai no ar, mas começando a partir de amanhã, a última semana de crawl. São 5 educativos. A ideia é depois de fazer algumas coisas diferentes aí, né? Mas quem quiser saber mais um pouquinho sobre a questão da avaliação, eu já dei algumas palestras sobre parte técnica também, né? Clínica técnica dos 4 nados, fundamentos. Acho que é um negócio que vale muito a pena assim, ser conversado, né? Que faz uma diferença fantástica. Assim, é um negócio que, como você falou, se deixar a gente vai passar o dia falando, e quando encontra alguém que gosta de falar de natação também, não tem fim o negócio, né? Verdade. Mas acho que é isso. Da minha parte, eu acho que é isso. Beleza. Então, eu agradeço muitíssimo, Thiago Vinhas, pelo bate-papo, pelos ensinamentos. A gente, quando recebe técnico, a gente quer mais explorar o cara para absorver alguns conhecimentos. Eu espero que sejam conhecimentos úteis para todo mundo que está ouvindo.
YouTube, quem vê no YouTube, saiba que tem podcast. Quem está ouvindo o podcast, saiba que também tem YouTube. Natação Master, que é o nosso podcast da ABMN. Muito obrigado. Até a próxima, Thiago. Valeu. Só mais uma coisa rapidinho. Ainda bem que a ideia era falar sobre técnico, né? Porque depois de falar com a Verônica, você querer falar de atleta comigo é até sacanagem, né? Mas a gente viu, né, que as duas coisas são ligadas e não dá para separar muito também, né? Sem dúvida. Perfeito, Felipe. Obrigado, parabéns pelo trabalho aí. Obrigado, tchau. Valeu, até mais.